Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma videoaula. Eu tenho recebido dezenas de e-mails da galera que tem interesse em projetar filtros passivos, mas eles não querem projetar utilizando um software pronto, eles querem saber como era feito o projeto de filtros passivos e como eles mesmos podem fazer o projeto desses filtros no braço mesmo, calculando passo a passo. Achei bastante bacana a dúvida dessa galera que resolvi gravar este par de videoaulas. Então temos a parte 1 hoje, a parte 2 semana que vem, que vou ensiná-los a fazer o projeto de um filtro passivo completo, uma rede ladder para quem quiser efetuar os seus projetos. Então vamos começar o projeto, lembrando que esta videoaula é um oferecimento da Toroid do Brasil. Se você quer indutores, transformadores toroidais e muitos outros produtos, entre em contato com eles, toroid.com.br. Preparem-se então para mais uma daquelas aulas pesadas, bastante matemática que sempre é necessária em todos os projetos. Show de bola, vamos lá, let's get started! Estamos aqui no computador e vamos para o projeto do nosso filtro. A topologia básica de uma rede ladder é esta aqui, uma rede ladder duplamente terminada. Como podem ver, é um circuito típico de um quadripolo, circuito a 4 terminais com duas resistências, uma em série na entrada e uma em paralelo na saída. E aqui está o nosso filtro, o filtro a ser projetado. E aí a topologia é bem simples do circuito, que temos para N par, N é a ordem do filtro, para N par temos este padrão aqui de mínima indutância e este padrão aqui de mínima capacitância. Vejam que o N está presente no índice do componente. Supondo que o N dê 10, valor 10, temos que considerar aqui C10, aqui L de 10 menos 1, ou seja, L9, e assim por diante. E o final da topologia se dará com estes componentes, L3, C2 e L1. O nome ladder vem da topologia do circuito, que lembra muito uma escada, como vocês podem ver. E temos também as topologias para N ímpar. Para N ímpar são estas as duas topologias, mínima indutância, que prevê um número mínimo de indutores, e mínima capacitância, que prevê um número mínimo de capacitores. E aí, a partir da ordem do filtro, você decide qual topologia vai utilizar. E eu trouxe aqui as especificações do mesmo filtro que já projetamos na videoaula de um passa-altas profissional. Quem não viu ainda, dê uma conferida, que ensinamos a projetar um filtro ativo utilizando estes parâmetros aqui, um A mínimo de 25.5 dB, A máximo de 1,2, frequência de corte 24 kHz e frequência de passagem 63.75 kHz. Só fazendo uma breve revisão, eu tenho aqui um gráfico. Qual o comportamento esperado? Bom, vamos fazer a aproximação Chebyshev tipo 1. Passa-altas, sabemos que um passa-alta ideal, um filtro passa-altas ideal se comporta dessa forma aqui. Onde, neste ponto aqui, temos um ômega-s igual a ômega-p. Mas a vida real já nos garante que isso não vai ocorrer. Vamos ter uma resposta em frequência mais ou menos assim. Ele começa a subir e aí quando chega em cima, ele tem essas ondulações aqui até estabilizar, que é o comportamento da curva Chebyshev tipo 1, como já vimos algumas vezes aqui no canal. Então temos neste ponto aqui do circuito o nosso ômega-p, que é a nossa frequência de passagem. Neste ponto aqui o nosso ômega-s, que é a frequência de corte. Então, projetando estes dois pontos para o eixo das ordenadas, temos o nosso A máximo, neste ponto aqui, e o nosso A mínimo, neste ponto aqui. Vamos escrever o A mínimo, o A máximo, e aqui embaixo vamos colocar em Hertz, portanto, Fs, frequency slash, a frequência de corte, e a frequência de passagem, frequency pass. Aí está uma curva típica de um filtro passa-altas Chebyshev tipo
1, onde temos no eixo das ordenadas o y, a amplitude em dB, e nas abscissas o x, a nossa frequência, que podemos representar em hertz ou em radianos por segundo. Voltando para o projeto do filtro, temos aqui então as especificações. A partir das especificações, podemos calcular a ordem do filtro. Vamos utilizar o auxílio do algoritmo do MATLAB, que vou deixar para download aí na descrição do vídeo também. Este algoritmo simples nos retorna todas as características do filtro, incluindo sua ordem. Eu utilizei algumas funções reservadas, Cheb1AP, por exemplo. Para fazer este algoritmo, você confere no help do MATLAB para mais detalhes. Então, temos que entrar com o A máximo, A mínimo, ômega-P e ômega-S. Como estamos utilizando aqui Hertz, poderíamos colocar aqui diretamente em radianos por segundo, mas colocando direto em Hertz é só converter para radianos por segundo, multiplicando por 2π. Então, 2 vezes π vezes 73,75 kHz e 24 kHz no ômega-S. Vamos dar um play e ele já faz todos os cálculos para nós. Verificando o console do MATLAB, temos a função de transferência do filtro, vejam que bacana, e as nossas atenuações. Ele está dando 31,51 para o A mínimo e 1,19 para o A máximo, que está bem próximo do previsto. E vejam que temos um N, a ordem do filtro é igual a 3, portanto a ordem deste filtro deu ímpar, valor 3. Vamos ter que pegar uma das topologias ímpar. E o mais bacana é que ele retornou o gráfico do nosso filtro, já está aí a resposta em frequência, o módulo e a fase do filtro com este algoritmo do MATLAB. Aqui a nossa atenuação e a curva de resposta, comportamento Chebyshev. Ele não está mostrando as ondulações aqui, mas elas existem. Na vida real ficam bem mais visíveis. E o comportamento da fase logo embaixo. O que nos interessa mesmo é a ordem do filtro para definir a topologia que vamos utilizar. Como é ímpar, só nos resta estas duas opções. Podemos escolher entre mínima indutância e mínima capacitância. Vamos escolher uma rede ladder com mínima indutância, que prevê o número mínimo de indutores no circuito. Por quê? Porque se for utilizado na prática, for implementado na prática este filtro, fica mais fácil de ter um número reduzido de indutores, pois, como bem sabemos, indutores são dispositivos mais complicados de se obter na prática. Então, vamos escolher esta topologia, rede ladder mínima indutância, para o nosso passa-altas. E aí, o mais interessante destas duas videoaulas, e que eu quero mostrar para vocês como fazer, é que a partir de um passa-baixas normalizado, que primeiro faça o projeto de um passa-baixas normalizado, a partir destes dados, com equações muito simples, você facilmente converte o seu filtro para passa-altas, passa-banda ou rejeita-banda, o que é muito incrível. É fascinante isso, como vocês verão. Vamos para o projeto do nosso filtro. Temos aqui na figura 6, portanto, o diagrama esquemático do filtro. Passa-baixas normalizado, este cara aqui. Beleza, aí está a topologia. Por que estes valores aqui? Os resistores têm o valor de 1 ohm. 1 ohm garantem a máxima transferência de potência entre VI e Vout. E aí, temos que calcular pelos índices dos componentes. Mínima indutância, apenas um indutor. Por que isso? Voltando aqui para o nosso circuito, essa é a topologia. Calculem mentalmente comigo, que aqui ficou bem simples. O N é igual a 3, Cn é C3, Ln-1 é L2. Portanto, resta apenas essa topologia aqui bem simples. C3, L2, C1, R2 e o R1 na entrada, em série. Supondo que o N fosse igual a 5, teríamos aqui C5, aqui L de N menos 1, ou seja, L4, e aí C3, L2 e C1. E assim por diante. Vamos para os cálculos então.
Os cálculos iniciais para determinar o passa-baixas normalizado são um pouco mais complicadinhos, mas nada que não se resolva aqui com uma boa calculadora em mãos e um pouco de atenção. Vamos lá, e aí depois que tiver estes valores para estes parâmetros aqui que queremos, vai ficar muito simples de converter esse passa-baixas no passa-altas, que é a intenção desta videoaula, e aí na aula da semana que vem faremos simulações para comprovar o funcionamento e também demonstrar como converter o mesmo filtro para outros tipos de filtro, como por exemplo um passa-baixas, um rejeita-banda e um passa-banda. Vamos lá então, cálculo do passa-baixas normalizado. E essas equações são para aproximação Chebyshev tipo 1, que tem o comportamento conforme eu demonstrei. Primeiro temos que determinar um parâmetro, que é o parâmetro epsilon. O parâmetro epsilon é a raiz quadrada de 10 elevado a 0,1. Vamos colocar um parênteses aqui, 0,1, que multiplica o nosso A máximo. E aí já entram os parâmetros que estamos utilizando. 10 elevado nisso, menos 1. Esta é a equação. Então, vamos fazer a raiz quadrada de 10 elevado na 0,1, que multiplica o A máximo. Quem é o A máximo? O A máximo é 1,2. Então, 1,2 menos 1. Vamos para a calculadora, vamos pegar aqui, vamos utilizar o MATLAB mesmo, já que está aberto aí. Epsilon é igual SQRT de 10 elevado na 0,1 vezes, aliás, é 0,1 aqui no MATLAB, vezes 1,2 menos 1. Deu 0,56414248. 0,56414248. E este parâmetro é adimensional. Depois disso, temos que determinar um parâmetro h. O h vai ser igual a raiz quadrada, SQRT. Aliás, não é raiz quadrada, é raiz. Vamos pegar aqui. O radical é o n, que é a ordem do filtro. 1 dividido pelo epsilon, mais, agora sim, a raiz quadrada de 1 mais 1 dividido por epsilon ao quadrado. Então, vejam que temos uma raiz com radical n deste termo sobre o nosso epsilon, mais uma raiz quadrada que está dentro desta raiz, 1 mais 1 sobre o epsilon, que calculamos antes, ao quadrado. Este é o nosso parâmetro h. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl C para ganhar tempo. Ctrl V e vamos substituir aqui os valores. O n, que é 3, ou seja, isso virou uma raiz cúbica. O nosso epsilon, que é este número, 56414248. E aqui, 0,56414248 ao quadrado. Vamos tentar calcular isso no MATLAB. Para isso, para que fique mais fácil, vamos resolver isso de dentro para fora. Então, primeiro, vamos resolver esta raiz aqui, a raiz interna, e vamos, no MATLAB, chamar isso aqui de variável A.
A variável a é 1 mais 1 sobre epsilon ao quadrado, raiz quadrada. Então, a será igual a SQRT de 1 mais, abre parênteses, 1 dividido por epsilon ao quadrado, epsilon vezes epsilon. Vejam que eu já declarei a variável epsilon aqui em cima, então isso é o bacana de calcular com MATLAB. E A tem este valor aqui, 2.035. E a nossa variável B será este valor aqui. Portanto, B será igual a 1 sobre epsilon mais A. Então, B é igual a 1 dividido por epsilon mais A. E agora ficou mais simples. O que precisamos fazer é calcular a raiz cúbica de B. Raiz cúbica no MATLAB, já vamos colocar aqui o valor H, utiliza a função nth root. nth root, e aí eu coloco o B, vírgula, o radical que eu quero. Então, raiz cúbica é 3. Dando um Enter, o H é 1.561560. Temos o valor do parâmetro H. 1,561560. Vamos usar do preciosismo e colocar 605. 605. Beleza. O próximo passo é calcular um terceiro parâmetro, L. O parâmetro L é igual ao H menos 1 sobre H. Fazendo no MATLAB, L é igual ao H menos 1 dividido por H. 0.92, 1175, 597. 0,92, 1175, 597. E todos estes parâmetros são adimensionais. Vamos negritar aqui para destacá-los. E vamos continuando. Como encontramos o parâmetro L, agora podemos começar a calcular os componentes, finalmente, né? C1 do nosso filtro vai ser igual a 4 vezes o seno de π dividido por 2n, onde n é a ordem do filtro. E isso tudo dividido por L. Substituindo os valores, temos 4 vezes seno de π sobre 2 vezes 3, 6. Isso tudo dividido por 0,92, 1175, 597. Aí está, uma equação bem simples. C1 é igual 4 vezes o seno de π dividido por 6 dividido por L. 2.17113873 farad. Este é o valor de C1. 2,17113873 farad. E aqui chamo a atenção de vocês que vejam que a unidade está em farad. Por isso que estamos determinando um passa-baixas normalizado. O nosso passa-baixas normalizado é o filtro inicial para projetarmos o filtro real. Quando aplicarmos as equações de transformação em frequência para determinar o filtro passa-altas que queremos,
aí veremos que os componentes, o valor dos componentes estará estará dentro da realidade. Capacitores de 1 farad já seria impossível de se implementar na prática, como já bem sabemos da teoria. O capacitor C1 está determinado, é esse cara aqui, para o passa-baixas normalizado. Vamos agora determinar o valor do indutor L2. E aí, L2 temos que considerar 2N para o índice, que eu já vou explicar para vocês. Utiliza a seguinte equação: 16 vezes o seno de 4N, e este N é do índice do componente, não é da ordem do filtro, então cuidado para não confundir. 4N maiúsculo menos 3, dividido por 2 vezes N minúsculo, e agora sim o N minúsculo é a ordem do filtro. Essa galera vezes π, ok, vezes seno de 4N maiúsculo menos 1, dividido por 2 vezes N minúsculo, vezes π, essa galera toda sobre, e aí vamos abrir colchetes, L elevado ao quadrado, o parâmetro que calculamos antes, mais 4 vezes seno ao quadrado de 2N maiúsculo menos 1, dividido por N minúsculo é a ordem, vezes π, vamos fechar colchetes, e aí isso tudo vezes C de 2N menos 1. Essa equação simples aqui, como vocês podem ver, determina os componentes que estão faltando em nossa rede ladder. Como é um L2 que queremos determinar, temos que fazer o seguinte: L de 2N, esse N novamente é do índice do componente. Vamos considerar o índice 2N é igual a 2, pois é o L2. Então o N será igual a 2 sobre 2. Portanto, N será igual a 1 na equação. Então vejam que o L2, que é o índice do componente, entra na equação. Uma coisa meio doida, mas é assim mesmo. Então, L de 2N, vamos calcular o valor de N maiúsculo. Se o meu índice é 2, então 2N é igual a 2. Certo? Com isso eu calculo N, pois eu só tenho uma variável nessa equação aqui. Isolando N, eu tenho 2 sobre 2, e N é igual a 1. Agora eu aplico N no capacitor, que tem índice 2N menos 1, para saber qual o índice do capacitor. Portanto, 2N menos 1 é igual a 2 vezes 1, que é o N que eu calculei aqui. Então, 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1 é 1. Portanto, o capacitor tem o índice 1 nesta equação, que já calculamos como este valor aqui. 2,17, esses outros números todos, farad. E agora, meus amigos, é substituir essas crianças aí na nossa equação. Vamos lá, então. Ctrl C, Ctrl V, 4 vezes N, o N é 1, então 4 vezes 1, 4. O N minúsculo, que é a ordem do filtro, é 3, então 2 vezes 3 é 6. O π é o π, constante racional, 4 vezes 1 é 4, aqui 2 vezes 3 é 6.
Embaixo 2 vezes 1 é 2. Aqui é o n, portanto é 3, que é a ordem do filtro. E aqui é o nosso C1, que é 2,17, 1138, 713. E aqui é o nosso L2, já que estamos determinando para aquele n maiúsculo igual a 1, como calculamos. Portanto, L2 será igual. E agora vamos apelar para o MATLAB de novo. Vamos considerar uma variável aqui em cima e uma aqui embaixo para facilitar o cálculo e não nos confundirmos. Então, esta variável aqui vamos chamar de num, de numerador, e esta variável embaixo vamos chamar de den, de denominador. O numerador será igual a 16 vezes o seno de 4 menos 3, que é 1, então é 1 sobre 6. Já vamos substituir aqui para facilitar. E aqui 4 menos 1 é 3. Seno de 1/6 vezes π, que é π sobre 6. 1 dividido, então vamos colocar direto π sobre 6. Vezes o seno. 3 sobre 6 é 0,5, então 0,5 vezes π. 0,5 vezes π. 8. E agora o denominador. Vamos chamar de den. O denominador é o nosso L ao quadrado, portanto, L vezes L, mais 4 vezes o seno. Aqui, novamente facilitando, é 1/3, pois é 2 menos 1, então 1/3 vezes π, seno de 1/3, vezes π, vezes seno de 1/3 vezes π, pois lembrando que é seno ao quadrado aqui, então temos que fazer duas vezes. Isso tudo vezes o capacitor C1, vezes C1. Denominador deu este valor aqui e, portanto, o nosso L2 será igual ao numerador dividido pelo denominador. E o L deu este valor aqui. O L também é em Henry, Sistema Internacional para os Indutores. Vamos conferir aqui. Só que a equação, na realidade, estes colchetes aqui não foram respeitados. O capacitor multiplica tudo isso aqui, eu estou multiplicando apenas isso aqui. Vamos corrigir isso. Denominador é igual Ctrl C. E aí vamos colocar mais um parênteses aqui, que será o parênteses que representa os colchetes, vezes C1. E aí o valor vai mudar um pouquinho, como podem ver. Tem que tomar cuidado nisso aí, pois são muitos parênteses na equação, né? E aí eu não considerei esse colchete e eu acabei multiplicando o capacitor apenas por este termo aqui, ó, este termo central aqui. E quando, na verdade, o capacitor multiplica todo este termo aqui. Beleza, vamos agora refazer aqui o L2. Numerador sobre denominador. Acredito que agora seja isso, 0.95742254 Henry. Temos L2 e temos C1. Percebam que ainda falta C3. Qual o valor de C3? Como se calcular C3? C3 tem uma
outra equação, que é parecida com essa última, só que lembrando que temos que considerar o seguinte índice, 2n mais 1. Vamos copiar esta equação aqui, só vou modificar algumas coisas, pois não é a mesma equação, embora seja muito parecida. Na realidade, a de C3, que por enquanto estamos considerando C de 2n mais 1, será 4n menos 1 sobre 2n vezes π. Aqui é igual, e aqui é 2n sobre n, 2n maiúsculo sobre n minúsculo, e aqui é vezes L de 2n. E agora calculamos para o nosso C de 2n mais 1. Qual o n pertinente a esse cara? 2n mais 1 é igual ao índice que queremos para capacitor. Qual é o índice? C3. Índice é igual a 3. E aí, calculando isso, 2n é igual a 2. 2n é igual a 2, pois passamos o 1 para esse lado e subtraímos do 3. Novamente, n igual a 1. Jogando n na equação, aqui no índice de C temos C, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, C3, fechou. E aqui L, 2n, L, 2 vezes 1, que é 2. Então, L2. A equação final fica assim. C3 e aqui L2. Já vamos substituir, se o n é 1, aqui é 4. 4 menos 1 é 3. Aqui é 6. Novamente 4 menos 1, então aqui é 3 de novo. 2 vezes 3 embaixo, 6. 2 vezes 1 é 2, aqui é o próprio 3 da ordem do filtro. E é isso aí. E o nosso L2, 0,95742254, Henry, que calculamos ali em cima. Então é essa equação que temos que resolver. Ah, tem mais um detalhe aqui, na realidade é mais um. Desculpa aí, galera, aqui é mais um, beleza? Então, ok, só vai mudar aqui embaixo, 16 seno 3 sobre 6 vezes π, aqui é igual, vezes seno, aqui vai mudar, 4 vezes 1 é 4, mais 1, 5. 5 sextos e não 3 sextos. E vamos considerar uma variável num1 para este numerador e outra den1 para este denominador para facilitar o nosso cálculo. MATLAB, num1. Num1 é igual a 16 vezes seno de 4 de 0,5 vezes π vezes seno, e aí vamos colocar de 5 dividido por 6 vezes π. Temos o resultado do numerador 1, que deu 8. O denominador 1 será igual, olhando para a equação, nosso L ao quadrado mais 4 vezes seno ao quadrado de 2/3 vezes π vezes o L2. Vamos lá, então. L vezes L, que é o L ao quadrado, mais 4 vezes seno de 2 dividido por 3, vamos colocar entre parênteses também, vezes π, vezes seno disso tudo de novo, pois é seno ao quadrado, e isso tudo vezes L2.
E finalmente o nosso C3 será igual a numerador 1 dividido por denominador 1. 2,171138,713 farad. Aí está o nosso último componente que faltava. Beleza, 2,171138,713 farad. Galera, o projeto do passa-baixas normalizado está pronto. São estes componentes aqui. Vamos fazer uma simulação bem rápida no LTSpice, então, para verificar a resposta em frequência. LTSpice aberto, novo esquemático. Vamos lá, então. Pressiono R no teclado, eu tenho um resistor. Pressionando L, temos o indutor. Clicando com a direita, eu altero o índice. E aqui vamos colocar o valor, que calculamos 0,9574 2254. Henry. Capacitor e capacitor. Este é o C3 e este é o C1. Ambos têm o valor de 2,1711713. Coincidentemente, deu um valor igual. 38.713 farad. O legal é que no Spice podemos simular esses valores absurdos de componentes para o nosso passa-baixas normalizado. F3 no teclado eu tenho as wires do diagrama. O R2 vem aqui, 1 ohm, R1 também tem 1 ohm. Clicando G temos o ground. E vamos completando o circuito aqui rapidinho. F2, digito signal e pegamos uma fonte. G de ground. F3. Beleza, aí está. Vamos colocar uma senoide de 1 volt, 1 kHz. Temos que apenas modificar aqui a amplitude AC, vamos colocar igual a 1. E vamos pressionar F4 para colocar uma label na saída. Output. Beleza, prontinho para simular. Damos um run. 10 milissegundos e vamos em AC Analysis, vamos colocar década, número de pontos 10, frequência inicial pode ser 1 Hz, final 100 kHz. E aí está o nosso gráfico, tem o comportamento passa-baixas, mas temos que iniciar ele um pouco antes. Clicamos com a direita aqui. Vamos colocar 0.0001 e simular de novo. Agora conseguimos enxergar. Vejam que interessante o comportamento do filtro passa-baixas normalizado. Ele deu essas frequências mínimas aqui. Afinal, é um passa-baixas normalizado com valores de componentes irreais. Temos capacitâncias da ordem de 2 farads. E é isso aí, galera. Semana que vem vamos demonstrar como transformar este filtro com componentes estranhos, valores absurdos de componentes, no nosso passa-altas real para implementarmos na prática. E também, de quebra, com equações muito simples, converter esse cara aqui para um rejeita-banda ou um passa-banda. Então, imperdível, beleza? Essa foi mais uma videoaula do seu WR Kids Channel. Agora, clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo, que isso nos ajuda pra caramba. Gostou da calculeira de hoje? Semana que vem vai ser um pouco mais light. Vamos fazer simulações, mas é claro, vamos utilizar aquelas equações específicas para converter o passa-baixas normalizado nos tipos de filtros que queremos, beleza? Nos siga nas demais redes sociais e não percam os outros vídeos do canal. Aqui tem vídeo praticamente todo dia. Isso aqui é engenharia, o uso intencional da ciência. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima!